Segunda-feira, 14 de setembro de 2015, seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos neste mês. A lei foi criada para proteger o consumidor de abusos por quem fornece um produto ou um serviço. Mas e você, sabe usá-la? Os principais acontecimentos políticos dos últimos dias, também o que vem pela frente nesta semana, são apresentados todas as segundas pela jornalista Zulmara Colucci, o quadro Fatos Políticos. A gente vai falar também sobre a idade ideal para crianças começarem a usar a tecnologia e como os pais devem fazer o controle. O CREAT da UPF está completando 25 anos e a partir de hoje, durante toda essa semana, a gente conta algumas histórias de pessoas que frequentam o grupo. E ainda mais de 180 ciclistas participaram neste final de semana do Audax PF UPF. Os desafios pelas estradas aqui da região foram de 200, 100 e 60 quilômetros. Então, continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Uma hora, uma tarde ou até mesmo grande parte do dia. Afinal, quanto tempo você costuma ficar conectado na internet? Pesquisas mostram que jovens e adolescentes representam mais de 70% dos acessos em todo o Brasil. E qual a idade ideal para as crianças começarem a usar a tecnologia? Veja na reportagem. Com vários modelos e valores, o smartphone se transformou em um acessório indispensável. Dados do IBGE revelam que mais da metade dos brasileiros já está conectada. O tempo médio de uso da internet, de acordo com a pesquisa, pode chegar a até 30 horas semanais. Mas e você? Lembra com qual idade teve o primeiro contato com o celular ou com o computador? Eu tive meu primeiro computador com 10 anos de idade. E desde então eu não consegui parar de mexer ou ficar muito tempo sem mexer, até mesmo com o celular. Estou sempre nas redes sociais, sempre com o telefone na mão e é uma espécie de vício. Eu tive o primeiro contato com a internet, eu tinha uns 14 anos, que foi quando eu morava no interior, fui morar para a cidade e foi onde eu ganhei o meu primeiro computador, mas aí era limitado mesmo, porque meu pai não deixava eu ficar todo momento na internet. Controlar o uso da internet não é tarefa fácil. Liliane é jornalista e mãe de 3 filhos. Fernando, de 1 ano, Augusto, de 6 e o Henrique, de 13. Para Henrique, a rede serve para se divertir, ver vídeos e fazer pesquisas. Hoje eu vejo mais vídeo no YouTube, mas eu usava mais para jogar LOL ou falar com meus amigos. Às vezes é uma tarde, às vezes é pouco tempo, às vezes eu nem entro. Para os pais, administrar o tempo dos pequenos em frente à internet é sempre um desafio. Os filhos da jornalista tiveram contato desde cedo com a tecnologia e até o mais pequeno, que só tem 1 ano, já está contando os dias para poder ficar conectado. Bem cedo eles já começaram a utilizar. O Henrique, como tem 13 anos, não tinha tanta tecnologia quando ele era bebezinho. Mas conforme eles foram crescendo, já começaram a utilizar notebook, jogos educativos primeiro aqueles notebooks infantil que tem joguinhos. Depois trocou para o de verdade, como ele dizia. Já o Augusto cresceu e já tinha tecnologia. Ele tem 6 anos. Então sempre a gente utilizou para jogos, para ele assistir desenho, para ele ver os programas de TV também. E o bebê que tem 1 aninho, ele também já utiliza, ele pega o meu celular, ele coloca o dedinho e diz a popó, que ele sabe que tem a galinha pintadinha no celular, quando ele quer assistir, ele pede. Então eles sempre conviveram nesse mundo com tecnologia. Para a psicóloga Ciomara Benincá, não existe uma idade ideal para as crianças e adolescentes fazerem uso da tecnologia. Porém, os pais devem sempre acompanhar a rotina dos filhos na internet.
O importante é que os pais possam monitorar, né? Talvez a palavra não seja controle, mas seja monitoramento. É uma realidade nova que a gente não domina, é um lugar onde as regras não são muito claras, né? Se não estão claras essas regras nem para os adultos, imagine para as crianças, né? Então, assim, como as crianças precisam dos pais em todas as situações novas, no uso da internet não é diferente. Estudantes do 4º semestre do curso de Artes Visuais da UPF realizaram uma exposição sobre o tema. A proposta é destacar a obsessão pela comunicação e informação e também os limites morais e éticos do uso das redes sociais. O Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos nesse mês. Considerado um código moderno para a época, foi uma conquista para os consumidores. No entanto, ainda há muito que avançar. E para falar sobre este tema, nós convidamos o diretor da Faculdade de Direito aqui da UPF, professor Rogério Silva, também coordenador do Balcão do Consumidor. Que bom, Rogério, receber você aqui como convidado hoje. Seja bem-vindo. Sempre é bom voltar aqui. Bom, Rogério, o que representa para o Brasil esses 25 anos de código? Eu acho, Thaís, que foi um grande avanço para o Brasil, né? O código, ele acabou de completar 25 anos da sua promulgação, ele serviu de referência para todos os países da América Latina e é apontado pelos juristas do mundo todo como um dos códigos mais modernos a tratar da proteção do consumidor. Quem é o consumidor? É aquele sujeito vulnerável, a parte fraca da relação, que até então não tinha um tratamento adequado. Nós tínhamos lá o Código Civil de 1916 e o Código Comercial de 1850. E vem o CDC e faz uma revolução. Na época, como tudo aquilo que é novo, se disse, olha, as empresas vão quebrar, muitas empresas vão ir à falência, esse é um código terrorista. Nada disso. Ele, na verdade, ele trouxe proteção, trouxe direitos aos consumidores, trouxe deveres aos consumidores e também qualificou o fornecedor. Nós sabemos hoje que o bom fornecedor, ele não teme em absolutamente nada o CDC. Agora, professor Rogério, com um código tão moderno, já há 25 anos, por que ainda assim é tão difícil trocar uma mercadoria no comércio, por exemplo? Esse é um dos problemas que o Brasil ainda não enfrentou. Em 2013, a presidente Dilma se comprometeu em lançar uma lista de produtos emergenciais essenciais cuja troca seria imediata. Até hoje não saiu essa lista. E a grande frustração do consumidor é que ele compra um produto, esse produto hoje ele leva para casa, apresentou um defeito, ele tem que levar para uma assistência técnica e o mínimo, o tempo é 30 dias. Muitas vezes passa de 30 dias. Quando que a gente sabe que em todos os países, na absoluta maioria dos países, você pode trocar, você pode devolver o seu produto, receber o dinheiro de volta sem nenhuma complicação. E no Brasil, não. No Brasil, a gente não tem esse tipo de situação, a não ser quando se trata de compras feitas através do comércio eletrônico, por exemplo, ou fora do estabelecimento comercial. Não seria necessária, então, uma postura um pouco mais forte por parte dos PROCONs? Bom, aí você toca num problema desses 25 anos. Existe, inclusive, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para dar mais forças aos PROCONs. O Brasil tem 5.500 e poucos municípios e tem aí em torno de 600, 700 PROCONs. O Rio Grande do Sul tem 80 PROCONs para 496 municípios. O problema é que você precisa ter o órgão e precisa ter ele estruturado, tanto do ponto de vista físico, com pessoas capacitadas para atender essa demanda, como do ponto de vista material. Esse é um dos grandes gargalos que nós temos ainda na proteção do consumidor, é que tenhamos PROCONs qualificados, PROCONs eficientes para atender a população e fazer com que essa demanda não chegue ao judiciário, só chegue quando realmente houver necessidade. Bom, professor Rogério, você citou aí que o código foi reconhecido como uma referência na América Latina quando criado e falou um pouquinho da troca de mercadoria em outros países. De uma forma geral, as relações de consumo em outros países, elas são mais saudáveis do que as que nós temos aqui no Brasil? É inegável que o Brasil avançou e que hoje temos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Nós temos os PROCONs estaduais, mas ainda tem questões que precisam evoluir. Esse atendimento que você fala dos PROCONs ao consumidor, ele tem que estar presente em todos os municípios. Porque, veja só, o consumidor hoje, de qualquer município da região, ele se relaciona com bancos, com operadoras de cartão de crédito, com telefone móvel, com telefone fixo.
serviço, se relaciona com internet. São serviços que na época não haviam e são serviços prestados por grandes corporações. E não é justo que ele tenha que sair de Pontão, de Mato Castelhano, de Coxilha, de Barros Cassal, de cidades que não têm órgãos de proteção para buscar esse atendimento. Porque quando ele não tem na sua cidade, ele não reclama. Ele não vai atrás porque isso não é disponibilizado. Imagina fazer 30, 40, 50 quilômetros. Não há necessidade de você ter uma mega estrutura em cada uma dessas cidades, mas uma estrutura capaz de atender e resolver esses conflitos contra esses grandes fornecedores que são quem mais causam problemas nos órgãos de defesa do consumidor. Bom, e essa foi a contribuição da UPF-TV nesses 25 anos de Código de Defesa do Consumidor. Que fiquem essas provocações e reflexões. Obrigada, Rogério. Uma boa semana. Para você também. Obrigado. Semana de decisões importantes, tanto no cenário nacional quanto no estadual. As informações estão no quadro Fatos Políticos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. A semana começa com a antecipação do pagamento da terceira parcela dos salários dos servidores estaduais e também com movimentação do governo em busca de apoio dos deputados para votar os projetos do ajuste fiscal. O governo quer votar pelo menos 10 projetos na sessão de terça-feira. Entre eles, o que extingue 3 fundações, o que altera o calendário de pagamento do IPVA e o que amplia o limite de uso dos depósitos judiciais para 95% do saldo. Agora, Zulmara, o que a semana promete em Brasília? Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff deve anunciar cortes de 20 bilhões de reais na máquina pública. Os valores foram acertados no final de semana em 2 reuniões no Palácio do Planalto. Em outra frente, o governo tenta barrar a possibilidade de o processo de impeachment tramitar na Câmara dos Deputados. Uma manobra da oposição poderá viabilizar o que seria, neste momento, mais uma dificuldade política para o governo. Zulmara, e como os municípios estão enfrentando essas dificuldades? Olha, Thaís, na esteira da crise nacional, os municípios fazem o que podem para manter serviços básicos. Depois de Carazinho, aqui na nossa região, ter optado pelo turno único, a partir de hoje é a vez de Palmeira das Missões. Todos os serviços da administração de Palmeira passam a atender das 7 da manhã a 1h da tarde. Em Sarandi, o prefeito Paulo Casper cortou o próprio salário, o do vice-prefeito e de todos os CCs. Precisa fazer caixa para atender a população. É o jeito, Thaís. Obrigada, Zulmara, que a gente tenha uma boa semana. Boa semana para ti também. Bom, e os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Passo Fundo, pertinho da rodoviária e também na Avenida Brasil. Desde o final de semana, entraram em funcionamento 2 sinaleiras instaladas na rua Ângelo Preto, esquina com a 7 de setembro. As mudanças também aconteceram na implantação do sentido único em uma quadra na Rua Independência. Já na Avenida Brasil, começaram a ser instaladas as bases para os novos controladores de velocidade. As lombadas eletrônicas devem entrar em operação em 45 dias. Depois do sucesso da primeira edição da Feira Ecológica e Economia Solidária, amanhã acontece mais um encontro aqui na UPF. A feira vai ser realizada no Centro de Eventos, das 11 da manhã até as 5 da tarde. Vai reunir produtores rurais que vão expor produtos orgânicos da agricultura familiar. A Feira Ecológica também terá artesanato e um espaço para bate-papo, esclarecimento ao público sobre o que é de fato a produção orgânica. Outras informações no telefone que aparece aí na tela. Depois do intervalo, o CREAT da UPF está completando 25 anos e a partir de hoje nós vamos contar algumas histórias de pessoas que frequentam esse grupo. E ainda mais de 180 ciclistas participaram no final de semana do Audax PF, UPF pelas estradas aqui da região. A gente mostra depois do intervalo.